Olá pessoal, esse aqui é o problema número 7.2 do livro do Cogner e Coppel. Então, de uma forma resumida, ele diz o seguinte: quem quiser consultar na íntegra precisa pegar o livro para verificar. Considerando as resistências convectivas em torno do bulbo de um termômetro de mercúrio entre o bulbo e o mercúrio, bem como a capacitância do vidro, então sejam essas variáveis: área interna do bulbo, área externa do bulbo, a massa de mercúrio no bulbo, a massa de vidro do bulbo, o calor específico do mercúrio, calor específico do vidro do bulbo, o coeficiente convectivo entre o bulbo e o mercúrio, convectivo entre o bulbo e o fluido, a temperatura do mercúrio, temperatura do vidro do bulbo, temperatura do fluido. Deseja-se o quê? Determinar a função de transferência entre TF e T. O que é o TF? É a nossa temperatura do fluido, né? Queremos relacionar ela com T, que é a temperatura do mercúrio. Qual é o efeito da resistência e da capacitância do bulbo na resposta do termômetro? Observe que a inclusão do bulbo resulta em um par de sistemas com interação. Então vamos aí fazer a nossa solução desse problema. Então, definindo aí o sistema físico, nós temos o termômetro em si com as suas camadas, internamente a temperatura do mercúrio, a temperatura do bulbo de vidro que está envolvendo esse mercúrio, e temos aí também esse filme de fluido da temperatura com a temperatura do fluido. Temos aí nossas variáveis, né, a área interna do bulbo, para transferência de calor do mercúrio, área externa, tudo que foi definido anteriormente. Então, o balanço no transiente como é que fica? Vamos pensar aqui no bulbo de vidro, ok? Nesse bulbo de vidro. Então, nós temos o seguinte: o que entra, né, de calor por intermédio de convecção no bulbo de vidro, que é o que? Olha só, é o nosso A0, que é a área externa do bulbo, vezes o H0, que é o coeficiente convectivo entre o bulbo e o fluido, e o que sai desse nosso sistema é a área interna do bulbo para transferência de calor para o mercúrio e o coeficiente convectivo entre o bulbo e o mercúrio. Então, entra no bulbo de vidro e é transferido para o mercúrio. Podemos também escrever para o mercúrio. Então, o que chega de calor no mercúrio? HI, né, o nosso coeficiente convectivo entre o bulbo e o mercúrio, menos multiplicado pela área interna do bulbo, para transferência de calor para o mercúrio. As temperaturas, aqui é a temperatura do bulbo de vidro e aqui é a temperatura do mercúrio, menos zero, porque nós não temos transferência, né, para outro tipo de material, igual ao acúmulo do nosso processo. Então, aqui na primeira das equações nós tínhamos o que chega no bulbo de vidro, que é transferido para o bulbo de mercúrio, que é igual ao acúmulo de energia dentro desse bulbo. Aqui o acúmulo de energia no mercúrio, ok? Então, escrevendo aqui os balanços no estado estacionário, a única coisa que muda é que nós não teremos o acúmulo, certo? Então, as equações ficam exatamente as mesmas. Reescrevendo essas equações, então, apenas a título para memorizarmos elas, né, para termos elas disponíveis aqui, fazendo uma numeração. Então, a 1 e 2 são para o bulbo e a 3 e 4 para o mercúrio. Vamos subtrair, então, a equação 2 da 1, ou seja, fazer a 1 menos 2, e depois subtrair também a 3 da 4, ou seja, vamos pegar a 3 e subtrair o 4 dessa daqui. Então, isso menos isso. E aplicando as seguintes variáveis de desvio. Quais são as variáveis de desvio? T'F igual a Tf menos Tfs, certo? Porque aqui agora nós temos no estado estacionário, né, as duas equações que estão com esse Szinho de estado estacionário, steady state. Então, toda vez que nós fizermos, por exemplo, T menos Ts, nós utilizaremos T'. Quando nós tivermos Tb menos Tbs, nesse caso aqui, Tb menos Tbs, nós utilizaremos T'B. E quando nós tivermos Tf menos Tfs, nós utilizaremos T'F, ok? Então, fazendo aqui a subtração dessas equações e aplicando as variáveis de desvio, nós teremos o quê? H0 a 0, T'F menos T'B, que seria desse grupo de equações aqui para o bulbo, igual a HI aí, T'B menos T', igual ao nosso acúmulo no processo, substituindo aqui também o nosso T por T', né? Tb por T'B. E aqui o HI aí, T'B menos T' igual a MC dt' dt, que é essa equação menos essa e aplicada as variáveis de desvio. Aqui apenas então reescrevendo as nossas duas equações com as variáveis de desvio.
E vamos agora aplicar a transformada de Laplace nessas duas equações. Como é que vai ficar o resultado? A primeira delas, nós teremos h0 vezes a0, t'f de s menos t'b de s, menos hi aí, t'b de s menos t' de s igual a mb vezes cb vezes s. Por quê? Porque a transformada de Laplace dessa diferencial aqui é s t'b de s, certo? Então essa aqui é a transformada de Laplace dessa diferencial, e as outras todas já estão definidas ali. Vamos chamar de 5 e vamos aplicar também a transformada de Laplace para essa equação aqui, que é aquela do mercúrio, certo? Então, de novo, aqui a diferencial nós temos mcs t' de s, ok? Vamos chamar de 6. E dessa equação 6, então, nós temos o seguinte. Vamos pegar esse hi aí e passar dividindo para esse lado de cá, ok? Então, olha só, passamos o hi aí dividindo. Vamos chamar, então, o mc sobre hi vezes ai de tal i. Lembrando que tal sempre é uma unidade de medida de tempo. Pode ser segundos, minutos, horas, é sempre uma unidade de medida de tempo. Então, você precisa sempre conferir se ela ficou com uma unidade de medida de tempo. Basta olhar nas definições de qual é a unidade para cada um dos itens que estão compondo ali a equação. Então, se nós fizermos isso, a nossa equação fica reduzida a t'b de s menos t' de s igual a tal is vezes t' de s, certo? Se nós isolarmos, então, o t'b de s, nós ficaremos com a equação dessa forma aqui. T'b de s igual a tal i vezes s vezes tal' de s mais tal' de s. E deixando o t' de s em evidência, ela fica assim. T'b de s igual a t' de s que multiplica tal is mais 1. Muito bem, vamos chamar essa equação aqui de 7, ok? Então, reescrevendo aqui as nossas duas equações, a 5 e a 6, e vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir a equação 6 na equação 5, certo? Então, olha só, onde nós tivemos hi aí, t'b de s menos t' de s, nós colocaremos mcs t' de s. Então, onde é que está esse termo que eu estou falando para vocês? Olha só, hi aí, t' de s, t'b de s menos t' de s. Então, aí é que nós vamos substituir por mcs t' de s. Olha só, fica a equação exatamente dessa forma. Agora, relembrando a nossa equação 7, que estava escrita na página anterior, que é essa equação aí, vamos substituir essa equação 7 na 8, que é essa equação acima que está no quadrinho amarelo, no retângulo amarelo. Então, olha só, onde nós tivemos t'b de s, nós vamos colocar t' de s vezes tal is mais 1, certo? Então, olha só, nós tínhamos t'b de s aqui, então nós colocamos tal' s que multiplica tal is mais 1, certo? E nós tínhamos também t'b de s aqui, no finalzinho da nossa equação. Então, novamente, nós substituímos ele por t's, tal is mais 1. Então, mudando o termo menos mcs t' de s para o outro lado da igualdade, olha só o que vai acontecer. Então, nós tiramos esse termo aqui, ó, mcs t' de s, e mudamos ele para o outro lado da equação. Como ele era negativo aqui, ele passa positivo para o outro lado. Esse é o algebrismo básico. Então, só reorganizamos a equação. E fazendo a divisão por h0 a 0 e definindo como tal 0 o mbcb sobre h0 vezes a0, olha só como é que vai ficar. Então, esse mbcb h0 a 0, nós vamos chamar de tal 0. Então, nós dividimos toda essa equação do lado de cá, por esse h0 a 0 que estava aqui. Então, como é que fica a nossa equação? Onde temos o mbcb sobre h0 vezes a0, nós teremos agora tal 0. E aí nossa equação já está mais simplificada. Dando continuidade, vamos igualar então nossa equação a 0. Passamos todos os membros que estavam de um lado para o outro e deixamos igual a 0. E vamos colocar o t's que multiplica tal is mais 1 em evidência, olha só. Então, nós vamos pegar todos os termos t's, ok? T's
e tal IS mais 1 e vamos deixar em evidência. Olha só. É isso aqui que nós vamos fazer. Então, deixando em evidência, nós temos o seguinte. O T'F de S menos o T'S de S, que multiplica tal IS mais 1, que multiplica 1 mais tal 0S. Menos MC, que multiplica H0 vezes A0, que multiplica S, tal S mais tal linha S, que é igual a 0. Então, colocando agora o T' de S em evidência, certo? Nós temos o seguinte, tal linha F de S menos T' de S. Abrimos aqui então um colchete para ficar mais fácil, né? Então, porque agora nós vamos deixar esse T' S aqui em evidência, certo? Vamos deixar ele em evidência. Então, nós temos aqui o primeiro termo e temos também o segundo termo. E também aqui o mais MC vezes H0 sobre A0, que multiplica S, porque ele também estava multiplicado por T' de S, certo? Então, ele ficou aqui dentro do nosso colchete. Então, mudando esse termo aí para o outro lado da igualdade, vejam que ele estava como negativo aqui, agora ele passou positivo para esse lado da igualdade. Então, organizando a equação para que a gente possa obter a função de transferência da resposta do sistema em relação à entrada do sistema, qual que é a resposta do nosso sistema? É a temperatura do mercúrio em relação à temperatura do fluido que está lá fora do termômetro de mercúrio. Então, organizando, como é que fica? Nós simplesmente passamos o T'F de S para baixo do T' de S, e esse termo aqui nós passamos para baixo com um número 1 em cima no numerador. Okay? Então, 1 sobre tal IS mais 1, 1 mais tal 0S, mais MC sobre H0A0 vezes S. Expandindo aí o denominador, como é que vai ficar? Vai ficar tal I vezes tal 0 vezes S ao quadrado, então é fazendo aqui a expansão desse termo, ok? Mais tal I mais tal 0, mais M vezes C, H0 vezes A0, que multiplica S, mais 1. Ok? Então, expandimos o denominador. Então, expandindo o denominador e reorganizando a nossa função de transferência, ela fica dessa forma aqui. Ok? Bem, espero aí que o vídeo tenha ajudado. Se em algum momento eu fui um pouco rápido em alguma das etapas, você pode pausar, voltar ao vídeo. E quem está gostando dos vídeos, por favor, deixe aí seus comentários, se inscreva no canal e fiquem atentos porque eu vou continuar postando aí vídeos relacionados às engenharias, principalmente a engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia de petróleo e outras engenharias que se utilizam aí de controle de processos, balanços materiais, conversão de unidades, uso da calculadora HP 50G e tantos outros assuntos aí que são úteis para esses cursos. Tá certo? Muito obrigado e bons estudos a todos.